Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido todo sábado aqui no meu canal, chamado Apocalipse para Leigos, onde debaixo de uma vertente pré-milenista eu tenho trazido um estudo falando capítulo por capítulo acerca das profecias contidas do livro das Revelações, né, o Apocalipse. Eu sempre deixo claro, meu canal não é um canal gospel, não é um canal religioso. Eu falo de vários assuntos aqui no meu canal, monarquia, história, política, de vez em quando trago um assunto diferenciado, né? Então todo sábado, eu separei os sábados para trazer um estudo acerca do Apocalipse, principalmente para você que é cristão e que crê que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Então, antes de darmos prosseguimento ao estudo de hoje, peço para você estar se inscrevendo nesse canal, apertando o sino de notificações, deixando o seu gostei, deixando o seu comentário, ajudando esse canal a ter um pouco mais de relevância, né? E também dá uma ajuda aos meus parceiros, né? O T'Challa, do seu canal Tomás Gonçalves, e o Lucas, do canal Nerd Aleatório, para você que gosta de série, desenho, animes e outros assuntos da cultura pop nerd otaku. O link desses canais vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vai lá e dá uma ajuda aos meus parceiros. Então vamos diretamente ao assunto de hoje, não é? Bem, das últimas semanas eu tenho falado acerca do livro selado, né, e do romper desses selos. Lembrando que eu deixei claro que debaixo da vertente pré-milenista, esse livro seria a escritura do planeta Terra. Que um dos motivos pela qual parte do juízo de Deus, que Deus lança sobre as nações, também vai afetar a Terra. Por quê? Porque Deus está redimindo a Terra para restituí-la ao homem. Porque Deus, lá em Gênesis, Deus criou o homem para dominar sobre esse planeta, mas por causa do pecado, esse domínio passou para as mãos de Satanás. Então Deus está redimindo a Terra da mesma forma como Ele quer redimir a raça humana. Nós também estudamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, não é? Porque parece que a abertura desse selo está dividida em 2 partes. Uma parte são os 4 cavaleiros, que seria o cavalo branco, o anticristo, perseguido depois pela guerra, né? Que Deus lançaria para poder frustrar a falsa paz que o anticristo estaria lançando sobre a terra. E que os outros cavaleiros seguintes, fome e morte, são as consequências dessa guerra, né? Então assim, cara, dando prosseguimento às aberturas desses selos, vamos lá no versículo 9 do capítulo 6, que diz o seguinte: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. Foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e os todo servo, e todo livre, se esconderam das cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui já termina o capítulo 6. Bem, o que nós podemos ver acerca desse vídeo aqui, desse capítulo? Primeiro, João tem uma visão do altar. Vamos lembrar que a figura do altar da Bíblia, ela representa a redenção, ela representa
aproximação com Deus, né, do Antigo Testamento, quando o homem pecava, quando alguém do povo de Israel pecava, ele fazia um sacrifício de animal para poder ele ter o seu pecado coberto e se aproximar de Deus. No Novo Testamento, Jesus é o nosso Cordeiro. Ele se sacrificou por nós. Então o altar já não é mais aquele altar de ouro ou feito de pedras lavradas. Não. O altar agora é o nosso coração diante do Senhor, né? Mas por que eu estou explicando isso? Porque dessa visão do quinto selo, João ele tem a visão de um altar. E debaixo desse altar, as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Não é? E essas pessoas eles receberam uma vestidura branca. Algumas pessoas eles teorizam que essas almas são de pessoas que receberam Jesus e tudo mais, e que são de gentios da igreja que está sendo perseguida pelo anticristo e está sendo morta. No entanto, eu lembro aqui que a vertente que estamos estudando é a pré-milenista, ou pré-tribulacionista, ou seja, no tempo da graça, aconteceu o arrebatamento, a igreja subiu, o Espírito Santo foi junto, né? Então não vai ter mais salvação para o gentio durante a grande tribulação, não. A 70ª semana, né? Lembrando que a grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, que foram determinadas sobre o seu povo e sua santa cidade, ou seja, a última semana é para a salvação dos judeus. Então vai ter cristianismo durante a grande tribulação? Não, não vai ter. Principalmente porque o Espírito Santo será tirado da terra. E sem igreja não existe, sem Espírito Santo não existe igreja. O Espírito Santo é como se fosse o nosso combustível, não é? Então, se você tira o combustível de dentro de um carro, esse carro não vai andar. Assim também é um cristão. A fé e a palavra de Deus é como se fosse o nosso motor. Mas o nosso combustível é a nossa força que vem direto de Deus através do seu Espírito Santo. Então não vai ter igreja durante a grande tribulação, né? Então eu tenho debaixo, lendo aqui os textos, eu posso ver que não são cristãos que estão sendo salvos, não estão sendo, e sim judeus. Por que, Romulo? Por quê? Porque aqui no texto diz o seguinte: teve a alma debaixo do altar, a alma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, são da vertente pré-milenista, são judeus que se converteram a Cristo durante a grande tribulação, através do testemunho das duas testemunhas que nós vamos estudar mais à frente. E aqui está o porquê que eu acredito que não são cristãos sendo salvos aqui. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. No caso da veste branca, eles receberam uma veste branca. No caso dos cristãos que são salvos, eles não recebem uma veste branca, eles são coroados, né? E isso eu já expliquei lá atrás, quando eu fiz os estudos acerca das igrejas do Apocalipse. Então, e outra, aqui eles estão pedindo vingança. Aí eu pergunto, o cristão de verdade, ele pede vingança a Deus? Ó Senhor, vinga o nosso sangue. Não, um verdadeiro cristão nunca pede vingança. Claro que tem muitos momentos que nós passamos raiva na nossa vida. Às vezes vem pessoas aqui que nos prejudicam, né? Às vezes vemos uma injustiça sendo feita a uma pessoa mais idosa, uma criança, alguém que não pode se defender. Isso gera em nós sentimentos de indignação. Sim, cara. Mas o cristão ele não pode pedir vingança. O cristão de verdade, ele ora a Deus por misericórdia. E eu tenho uma experiência acerca disso, né? Já que o meu pai ele foi assassinado. E eu decidi perdoar o assassino do meu pai, né? Quem me conhece sabe. E eu sei quem matou meu pai, mas eu o perdoei. Mas Rômulo, por que você fez isso? Simples. Do que adiantaria matar o assassino do meu pai? Para me comparar igual a ele?
Ou então, caso eu não consiga a minha vingança, eu criar uma raiz de amargura aqui dentro, um veneno que venha me corroer de dentro para fora, prejudicando meu relacionamento com Deus. Foi dito uma vez que a vingança e a mágoa são venenos, né, que você bebe esperando que a outra pessoa morra, né? Até mesmo existe uma outra ditado que diz: se você quer vingança, prepare 2 covas. Uma para a pessoa que você vai atrás e a outra para você mesmo. Então, um verdadeiro cristão, por mais indignado que ele seja, ele não pede vingança. O cristão, ele ora a Deus por misericórdia acerca dos seus inimigos, né? Jesus fala: se você amar somente quem vos ama, que recompensa tereis? Até os publicanos fazem isso, né? Mas ame o teu inimigo e ore por quem vos persegue. Um verdadeiro cristão, ele não pede vingança. Mas aqui estão pedindo, né? Então quem é que está pedindo vingança? Os judeus. Vamos lembrar que os judeus, eles têm assim a lei para os guiar. E da lei tem um versículo que diz: olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Ou seja, um judeu, ele vinga o sangue das pessoas que lhe são tiradas. Ele corre atrás de vingança. A lei que Deus deu a eles dá esse direito. E vamos lembrar que na grande tribulação não é mais o período da graça, é o período da lei sendo restabelecida. Então eles pedem vingança ao Deus e Deus não impõe culpa nenhuma a eles. Então é isso que me faz crer que essas almas debaixo do altar não são de cristãos, até porque o arrebatamento já aconteceu, os cristãos já foram arrebatados, aqueles que haviam sido mortos durante o tempo da graça por causa do testemunho de Jesus, né? Os apóstolos, os mártires, já foram ressuscitados e subiram juntos com os vivos no arrebatamento. E aqui ele pede, Deus fala: espere só mais um pouco, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos. Como assim, o número dos conservos e irmãos? A garganta está coçando aqui embaixo. Porque até esse exato momento, os 144 mil ainda não foram selados. E isso nós vamos estudar no próximo vídeo. Mas dando prosseguimento aqui, e havendo aberto o 6º selo, né, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui a gente está vendo que as pessoas da Terra estão tendo uma visão aterradora do que está acontecendo com o planeta. E as estrelas do céu caíram sobre a Terra, né? Ou seja, eu penso que seja uma chuva de meteoros, né? Pequenos aerolitos, né, cara? Quem já assistiu o Chapolin vai lembrar de um certo episódio. Então, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. O céu se retirou como um livro que se enrola. Eu não tenho muito entendimento do que quer dizer isso, mas deve ser algum evento tipo uma aurora boreal, não é? É o que me vem à mente, cara. Porque o que é... Lembra que naquela época os livros eram pergaminhos a serem dobrados? Então quando eu penso nisso, eu lembro da aurora boreal que acontece dos polos, não é? Que cientificamente é como a passagem dos raios solares dos extremos do nosso planeta. De alguma forma, eu penso que isso pode acontecer, né? Então, mas isso é lógico, é teoria minha. Então, o céu se retirou como livro e os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, o que eu penso que pode estar acontecendo terríveis terremotos, né? Até as ilhas estão deixando de acontecer, né? Estão sendo dragadas pelo mar. O céu se retirou como livro, Agora, olha só o que vem aqui. E eis os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e das rochas da montanha. Isso me lembra que Jesus, lá em Mateus 24, ele falou o seguinte: quando este evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Uma coisa que nós pré-milenistas pregamos é o seguinte:
O arrebatamento e a grande tribulação só acontecerão depois que todo o globo tiver ouvido falar de Jesus. Eu não estou falando de todo o planeta se converter a Cristo, não. Em sim, o evangelho chegar em todos os humanos, em todas as nações, até aquela última tribuzinha isolada lá do fundo da Amazônia, quando aquele indiozinho ouvir falar de Jesus, o terreno estará preparado para o arrebatamento. Até mesmo para que Deus seja justo, né? Para com todos. Para que a salvação alcance a todos. Né? E aqui, a gente vê que as pessoas estão reconhecendo que quem está lançando essas pragas, né, é Deus e aquele que e o próprio Cristo, porque está dizendo aqui, ó, e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, né, Deus, e da ira do Cordeiro, Jesus. Porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Esses dias eu estive na casa do meu amigo meu, o André, e a gente estava conversando um pouco sobre as coisas, né? Já fazia um tempo que a gente não se via por causa dessa pandemia. E o André me perguntou se esse coronavírus seria uma ira de Deus e tudo mais. E eu respondi a ele a mesma coisa que eu falei em um vídeo meu lá algum tempo atrás. Né? Se o coronavírus é a ira de Deus ou um sinal da vinda de Cristo. Não é? Aí da conversa que a gente estava tendo, né? A gente que gosta de uma série de um The Walking Dead, né? De um Resident Evil. Eu perguntei para o André, para você, o que é mais fácil? Sobreviver a um apocalipse zumbi, que é ficção, né? Então, ou sobreviver ao apocalipse de Deus? O André, ele optou pelo apocalipse de Deus, contando com, creio eu, penso eu, contando com a misericórdia de Deus, né? No entanto, eu tenho uma outra visão, né? Porque o zumbi você pode fugir dele, cortar a cabeça, dar um tiro, né? Mas de Deus, cara, você pode até conseguir escapar do diabo, mas de Deus ninguém foge. Jesus, em seu evangelho, ele até fala o seguinte: ai daqueles que caírem da mão do Deus vivo, antes dela não tivesse nascido. E nós estamos falando de um período da Terra, de um planeta que está recebendo a visitação de um Deus irado. Não é mais o tempo da graça, é o tempo da lei. Deus está derramando a sua ira, o seu julgamento sobre as nações. O único povo que vai ter algum direito à salvação será o povo judeu. Porque estes precisam ainda reconhecer que Jesus é o Messias. Né? Está tendo aquela novela Apocalipse, sendo reprisada pela Record, e nessa novela ele vai para aquela vertente que haverá a igreja após o arrebatamento. Não é? Só que o que eu estou contando aqui é uma outra vertente. Né? Que não vai ter mais cristianismo durante a grande tribulação. Pode ainda, depois do arrebatamento, pode até ter algumas igrejas que queiram continuar, mas sem o Espírito Santo não existe igreja. É a igreja apóstata. E a humanidade já teve a sua chance. Os gentios já tiveram a sua chance. E agora essa chance pertence apenas ao povo de Israel, que, como eu falei, precisa reconhecer que Jesus é o Messias. E é sério a gente levar isso. Pode acontecer que após o arrebatamento ainda possa ter alguma chance para o gentio, durante a grande tribulação. Mas eu prefiro não arriscar. Né? É melhor que nós aproveitamos o tempo da graça para nos voltarmos ao nosso Deus, para pedirmos perdão pelos nossos pecados e nos melhorarmos a cada dia como pessoas. Né? Para já tentar para subir logo do arrebatamento, que ninguém sabe quando vai acontecer, ninguém sabe que o dia, a hora, somente Deus sabe. E isso é um alerta sério, porque nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo e, infelizmente, tem muito cristão brincando de igreja. Nosso Deus é um Deus, ele é o auge do amor, da graça e da misericórdia. Mas ele também é justiça, honra e juízo.
Semana que vem eu vou falar mais sobre essa salvação dos judeus, quando falar dos 144 mil selados. Muito obrigado se me acompanhou até aqui. Fique da paz. Que Deus esteja te abençoando esse dia de hoje. E como diria a minha antiga pastora, Maranata, Jesus está voltando. A paz e Shalom.